lá de emocionante, para lá de significativo. Eu tenho certeza que você irá adorar o nosso bate-papo com... Ela já está aí. Já está aí. Bom, antes de mais nada, Sabrina Lacerda já está conosco. Seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso Farol. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aí com vocês hoje. Inicialmente, vamos agradecer a Sandra de Ângeles, né, que fez esse link entre nós para a gente contar um pouco da sua trajetória, da sua história também. A Sandrinha é uma pessoa formidável, né? Nossa, adoro a Sandra, ela é demais. Ela é muito bacana, muito bacana. Bom, antes de mais nada, você tem uma história muito interessante, muito marcante e muito motivadora, eu acho, para todos nós. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Ah, sim. Bem, meu nome é Sabrina Lacerda, eu sou formada em administração de empresas pela GV, com pós-graduação, e também sou formada em publicidade e propaganda pela USP. E tenho uma longa trajetória aqui profissional, já 36 anos de trajetória profissional, em grandes empresas no mercado corporativo. Não, são duas coisas que eu gosto. Eu sempre também administrei a minha própria empresa por mais de 40 anos e também sempre fui muito envolvido com a área de publicidade e propaganda, que eu considero uma arte, né? As pessoas acham que não, que é só negócio, que é só dinheiro, mas para mim publicidade e propaganda, acima de tudo, é uma ciência. É uma arte, né, Sabrina? Sim, não, com certeza. Eu trabalhei bastante na área de marketing, de produto, de vendas, então tive uma experiência assim bem ampla no ponto de vista profissional, além de toda a experiência pessoal que eu tenho. Claro, nós vamos explorar muito isso e eu já vou avisando a quem está nos acompanhando desde agora. Nós vamos ter duas apresentações da Sabrina aqui no nosso Farol Nacional. A primeira, obviamente, está sendo exibida hoje e a outra na próxima segunda-feira aqui no nosso Farol Nacional. Bom, mas administrar empresas tem um pouco a ver com administrar vida? É, eu diria que são duas experiências em que a gente tem que estar muito focado, né? Mas quando a gente administra a nossa vida, eu acho que fica ainda mais complicado, né? Quando você entra nessa parte assim, mais pessoal, de superação pessoal, que eu tenho, né? Uma história assim, né, nesse sentido, mas eu acho que muito do que eu aprendi no ponto de vista pessoal eu também pude utilizar, eu acho que essa superação de desafios na parte pessoal, então eu acho que tem a ver, sim. E a gente está em época de Copa, né? E aí a gente vê muitos comentaristas falando assim: nossa, a equipe se superou, os jogadores têm que ter superação, não sei o quê. Bom, eles não sabem de nada, né, Sabrina? O que é Não, com superação, né? certeza. Com certeza, a superação para todo lado aqui. É isso aí. Bom, mas vamos então explorar um pouco mais. Você teve o problema de câncer e aí teve uma longa trajetória. E o que mais me chamou a atenção, além, é claro, de tudo que você passou e tudo que você superou, as informações que eu tenho é que você fez uma espécie de mix. E você mesmo, né, conversando com as suas células do que estava acontecendo. Então eu queria que você falasse para a gente, né, para quem está nos acompanhando desde o começo, porque sempre é um baque, né, Sabrina? Sempre é um negócio assustador, assim. E como que você recebeu essa informação? Bem, eu acho que qualquer um que tem qualquer doença grave tem um baque, tem um choque, né? Eu já tinha perdido meu pai para leucemia e em 2008 eu descobri um câncer de mama já em estado assim avançado, né? Então tinha 10 centímetros. Então é um baque em que eu tive que usar todo o meu conhecimento, o meu foco que eu sempre tive na vida para me curar. Então eu criei técnicas, né? E eu comecei a focar em mim. Então
Eu, eu quis focar 100% da minha energia na minha cura. Então eu não me dava nem ao direito na época, né? Nessa primeira vez, né? Na primeira de 3 vezes que eu tive câncer, não quis deixar um quantum de energia para qualquer coisa que não fosse minha cura. Então, nessa época, eu, eu comecei a falar com as minhas células, né? Entre muitas outras coisas que eu fiz. Eu tinha feito um primeiro curso de meditação com autoconhecimento, uma semana antes de descobrir o câncer. Então, eu aprendi muitas técnicas de visualização, né? Aprendi muitas coisas, me conectar comigo mesmo. Então, essa técnica que eu aprendi, quer dizer, em 2 dias, eu adaptei para ajudar na minha cura. É claro que a cura envolve diversas coisas, né? Então, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tem muitas coisas, a gente tem que estar muito bem assistido também, né, do ponto de vista médico, mas eu, assim como minha vida, eu quis fazer a diferença, eu quis me tornar realmente uma protagonista, ter um papel dentro da minha cura. E se eu tinha que ter um papel dentro da minha cura, eu comecei a pensar, inspirada por pessoas que eu ouvi, que já fizeram isso. Então, eu desenvolvi uma técnica em que eu comecei a visualizar minhas células de defesa, a conversar com elas. Eu imaginava essas células como sabres de luz verde, verde é a cor, para quem não sabe, verde é a cor da cura. E essas células, eu todo dia, em meditação, eu muito fraca, né? Porque a quimioterapia derruba a gente, né? Então eu muito fraca, mas eu me propus todos os dias, mesmo não me aguentando sentada, eu ficava pelo menos meia hora, me colocava embaixo da pirâmide de Quéops, né? Que é um lugar de muita energia, e eu usava toda essa energia do universo, eu tentava canalizar a energia do universo na minha cura. Então, as minhas células se transformaram no meu exército de cura. Eu diariamente fazia com que elas, com esses sabres, destruíssem as células do câncer. E, como eu sou uma pessoa muito racional, se eu destruía, elas tinham que sair. Então, todas as vezes que eu ia urinar, eu imaginava essas células saindo do meu corpo. Então foi assim, foi realmente uma guerra que eu travei contra o câncer. E para eu destruir, né, esse câncer, eu tinha que visualizá-lo. Então, para mim foi uma das coisas mais aterrorizadoras que eu já vi na vida. Eu, em meditação, visualizei o câncer, e aí quando eu consegui visualizar, eu sabia quem eu tinha que, que batalhar, né? Com quem eu tinha que batalhar. E eu, dia após dia, fui vendo ele diminuir, 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 até que eu, ainda bem, né, consegui ter sucesso, né? E aí, sempre enfatizando com a ajuda da medicina, com a ajuda de todas as pessoas que sempre me apoiaram, ajuda da família, ajuda de amigos. E aí eu consegui, né, vencer essa batalha. Eu acho que uma outra coisa que eu posso falar que eu usava, né, dentro de meditação, é que cada vez que eu recebia a quimioterapia, era uma quimioterapia muito forte, né, que tinha efeitos colaterais, eu imaginava ela como uma aliada. Então, eu imaginava que cada gota vinha como um remédio. Eu nunca imaginei a quimioterapia como todo mundo fala, destrói todas as suas células, acaba com você. Então eu ficava recebendo a quimioterapia e imaginando ela entrando dentro do meu corpo como uma coisa boa, como uma coisa positiva. Então acho que mindset é muito importante. E aí agora,
pensando até fazendo um link com a sua primeira pergunta, né, do link com a vida profissional, a gente precisa ter um mindset de vencedor. Não se deixar levar pelos desafios, porque a vida sempre tem desafios, isso daí no dia a dia, né? Eu acho Sim. que viver é um desafio, é um constante desafio. Alguns menores, alguns maiores, mas é um constante desafio. Viver não é uma experiência tão fácil, não, né? Me diga uma coisa, Sabrina, toda experiência intimista, sobre qualquer aspecto, ela depende muito de disciplina, foco e acreditar naquilo que está se fazendo, né? Porque pelo que você está me contando e está contando a todos que estão nos acompanhando, você travou uma batalha, uma das 3 batalhas, e você, evidentemente, recentemente estava vendo uma matéria sobre mecanismos cerebrais de recompensa. Inclusive, estão estudando o Ozempic, né? Que faz parte desse rol de canetas emagrecedoras, como a gente conhece, mas o Ozempic está atuando também em mecanismos cerebrais de recompensa. Por isso, está ajudando, inclusive, pessoas que têm o vício de bebida e outros vícios e tal. Como você desenvolveu, ou como você lidou com esse mecanismo de benefício do nosso cérebro, de recompensa? Porque você tinha que buscar a recompensa do seu sacrifício pessoal, não foi isso? Na verdade, é muito interessante, assim, a gente sempre busca, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, ansiosa, que sempre quis ter o resultado a curto prazo. Então, isso, no ponto de vista, profissional, em todas as coisas que eu fiz, a gente sempre coloca um objetivo e sabe o timing e coloca um objetivo em X dias, X meses, X anos, eu vou chegar lá. Quando a gente está lidando com uma doença como um câncer, é complicado porque eu pela primeira vez na vida, eu não tinha o vislumbre de qual seria a data de quando isso acabaria. Então, era viver um dia, eu passei a viver exatamente um dia após o outro. E nesse dia após o outro, cada pequena vitória era uma vitória a se comemorar. Então, se minha hemoglobina não tinha caído, ou se tinha subido um pouco, era comemorar. Se eu não tinha me sentido tão mal, se eu tinha passado uma boa noite, era comemorar. Então, dentro da minha família, a gente sempre foi uma família de celebrar. Qualquer pequena coisa, a gente passou a celebrar. Então, ao invés de eu celebrar aquela vitória final que eu não sabia quando viria, eu passei a celebrar cada pequeno momento. Então, eu consegui estar sentada meditando, era algo a celebrar. Então, acho que as recompensas foram durante a caminhada. Então, ao invés de ver só aquele objetivo final, que a gente sempre coloca o objetivo final, serei feliz quando eu tiver atingido esse objetivo ou aquele objetivo. Eu, dentro desse caminhar da doença, era um objetivo muito longe a cura. Então, eu precisei traçar pequenos objetivos. E aí, me autocomemorando, autocompensando. Eu que sempre fui uma pessoa que se compensou, mas vamos comer alguma coisa gostosa, vamos. Eu tinha também a preocupação de que eu não podia comer qualquer coisa, porque eu não queria alimentar células cancerosas. Então, a celebração era mais uma celebração do coração, com a família, né? com todos que eu sei que me amam. Então, eu acho que foi uma caminhada, foi um dia após o outro. Então, foi uma grande, grande experiência, né, de vida. E agora, invadindo o segundo episódio do câncer, quando você alcançou, agora vou falar, certamente estarei errado, né? A remissão do primeiro caso, e aí você teve... qual foi o hiato entre o primeiro e o segundo?
Depois de 6 anos, eu descobri num exame de rotina, porque eu era totalmente sintomática, uma metástase no pulmão, mediastino e cadeia cervical. Então, esse dia foi, com certeza, um grande choque, porque eu não sentia nada, eu estava super bem, vivendo uma fase maravilhosa da minha vida, saindo muito, me divertindo. Então, vem aquele baque. Dessa vez eu não tinha a minha mãe, que sempre foi minha melhor amiga. Eu já tinha perdido minha mãe para leucemia, então eu não comentei. Quando eu tinha uns 24 anos, eu perdi meu pai de leucemia. E quando eu me curei do câncer de mama, a minha mãe ficou com leucemia e depois de 1 ano e pouco ela faleceu. E ela sempre foi meu porto seguro, meu apoio, meu suporte. Então, dessa vez, eu não tinha mais minha mãe. Tinha meus irmãos, tinha minha irmã, meu irmão, minha família, meus amigos, mas não tinha mais a minha melhor amiga, que era a minha mãe. Quando eu descobri, na mesma época, minha irmã descobriu câncer de mama e minha prima descobriu câncer de mama. Meu Deus. Então, foi um grande baque, né? E eu que tinha trabalhado tanto toda essa parte espiritual na primeira vez, muito a parte mental também nessa primeira experiência que eu tive que lidar muito com o emocional. Então, para eu conseguir superar, né, eu fui atrás de várias técnicas, sempre focada, porque o que me falavam para fazer, eu fazia. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu parti para uma técnica de terapia vibracional, né? Que fazem parte da medicina integrativa. Então, eu tive muito suporte, né, de uma terapeuta, Vilma, que deve estar aí me ouvindo. Obrigada por tudo. E que me ajudou, eu acho que a digerir isso, né, e a continuar com todo o meu foco. E aí eu comecei a redescobrir várias coisas, porque eu senti que eu tinha que lidar com o meu emocional. Comecei a fazer terapia, aí fui para a arte, redescobri a arte, que era algo que eu gostava muito quando eu era criança. Adotei gatos, então eu tentei lidar desta vez do ponto de vista emocional, porque aí é uma coisa que eu acredito. Sempre que vem um desafio, ele vem porque você tem algo a aprender, e a gente tem que tirar o máximo desse desafio para que ele venha como uma coisa positiva. Então, à medida do possível, eu sempre tentei enxergar o câncer como uma coisa positiva, que era um caminho para eu evoluir, para eu me tornar uma pessoa melhor e para resolver gaps pessoais que eu eventualmente tivesse. Então, foi um choque, mas eu, de novo, sempre tentei ser focada, fazer tudo que estivesse ao meu alcance. O que não está no alcance, não está no alcance. O que eu podia fazer por mim, eu fazia. Então, de novo, meditar, celebrar e continuar. E viver um dia após o outro, porque isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi, que a gente não tem controle de absolutamente nada. E aí o que eu podia era viver um dia após o outro. E, de novo, eu não podia era lá na frente a cura, então eu fui vivendo e fui seguindo aí a minha vida. Foi assustador, porque não dava para fazer cirurgia, como era metástase. A quimioterapia tinha que dar certo, já estava espalhado, tinha que dar certo, quimioterapia. Depois eu fiz imunoterapia e rapidamente, em poucos meses, eu zerou isso, né? E aí eu voltei a viver minha vida assim, normal, né? Agradecendo e feliz, e sempre tentando viver assim, tirar o máximo da vida. Então, fazer as coisas que eu gosto, viajar, eu amo viajar,
e tentar curtir a vida, aproveitar, né? Afinal, não pode ser só sofrimento, senão. Claro, claro. Você fala exatamente sobre algo que eu iria te perguntar, né? Me incomoda um pouco, às vezes as pessoas, elas, no desejo, né, de incentivar outras pessoas, 50 a mais, 60 a mais e tal, vivem fazendo postagens na internet e dão um aspecto de um senso de urgência, né? Como se a vida fosse acabar amanhã, eles têm que fazer tudo e tal. E tem pessoas que levam muito isso ao pé da letra, sabe, Sabrina? Então, aí quer fazer tudo, quer gastar todo o dinheiro que tem, quer viajar pelo mundo inteiro e tal, nesse senso de urgência. Acabou esse senso de urgência. Bateu em você de alguma maneira? De senso de urgência, não, acho que nunca. Eu lembro a primeira, para você ter ideia, aí, lembrando a primeira vez, isso para mim foi uma coisa muito assim, que eu lembro muito bem. Eu que sempre gostei de fazer compras, comprar roupas. Eu não sabia o que ia ser o dia de amanhã, então eu falava: "Não, não vou comprar roupa, eu vou gastar meu tempo, né, o no que dá quando eu ficar boa, eu vou comprar roupa". Né, aqui um pequeno, exemplo em que eu tentei colocar cada caixinha no seu lugar. Então eu acho que sem urgência, mas eu acho que é viver cada dia. Quando a gente está com esse senso de urgência, de aproveitar tudo e de fazer tudo, talvez você muitas vezes deixe passar o detalhe do dia a dia, né, da beleza que é a vida. Então, eu sempre tentei fazer coisas, né, óbvio, que me dessem satisfação, mas curtindo cada momento. Então, é uma viagem que eu queria conhecer um lugar novo, queria conhecer uma cultura nova, mas não, mas curtir aquele momento. Eu acho que senso de urgência, não. A gente tem, eu acho que viver cada pequeno pedacinho. A vida é muito linda e a gente tem que aproveitar. Quando você está eternamente no senso de urgência, naquela ansiedade, naquela coisa, eu acredito que você não tem o tempo para curtir aquela coisa. E o que é importante, eu acho que é curtir e ser feliz, né? Na minha família, sempre nós tivemos esportistas, né? Eh, e a prática esportiva, normalmente, a gente foi voltar para aquela questão da recompensa, né? Às vezes você quer se ver recompensado. Depois de um exercício, por exemplo. E meu pai costumava brincar assim, né? Tinha uma pista, aquela pista, uma pista de atletismo, né? E um dia eu perguntei para ele, eu falei: você não gosta de... Nunca gostou de correr, né, pai? Por quê? Eu falei: porque você corre em círculos e você chega sempre no mesmo lugar. E depois que você chega nesse lugar, você não ganha nenhuma medalhinha, né? Quer dizer, então você tem que ter... E ele já, dessa maneira, falou exatamente sobre isso. E tem muita gente apressada, Sabrina, hoje em dia, que corre. Aliás, uma coisa que eu fico muito triste quando as pessoas deixam de responder, por exemplo, uma mensagem dizendo que estava na correria. Eu fico muito triste com as pessoas que simplificam a sua desorganização na tal da correria. Pelo que você está falando, por exemplo, a gente se perde muito no dia a dia exatamente por não identificar situações simples, mas que podem trazer um profundo conforto emocional para todos nós, né? A gente perde essas oportunidades, né, Sabrina? Ai, com certeza, a gente perde. E eu vou dizer, eu não sou perfeita, eu sempre, principalmente quando eu estava na doença, eu apliquei muito, mas é óbvio que no dia a dia, às vezes, a gente escorrega de novo. Eu falo: não, não é possível, eu não posso ficar escorregar nessa ansiedade, deixa eu curtir o momento. Então, eu sempre faço coisas para tentar me interiorizar e tentar, assim, né, curtir esse momento, né? Mas às vezes eu sou uma pessoa que quero. Eu tenho uma ânsia de viver muito grande, então se eu pudesse, eu abraçava o mundo com as mãos. Mas aí eu paro, não, tem que ser uma coisa. Então,
Eu sempre fui uma pessoa que amou muito viver. E eu sempre quis abraçar o mundo e viver tudo, mas eu acho que o dia a dia da experiência a gente percebe que a gente abraça o mundo, mas pode abraçar o mundo e curtir aos poucos. Porque se você tenta abraçar tudo de uma vez, você não dá conta de curtir cada momento. Então, eu entendo que, por um lado, eu tenho essa ânsia de abraçar o mundo, e por outro, eu quero curtir cada momento, né? E quando eu escorrego, né? Às vezes a gente escorrega, eu paro, penso, não, vamos lá, vamos curtir cada momento, porque curtir tudo de uma vez você não acaba não curtindo nada. É verdade. A gente tem que prestar atenção nos detalhes também, né? Volto a falar, né? No exemplo do futebol, né? Os comentários, o jogador tem que jogar, né? E o comentarista tem que prestar atenção nos detalhes, né, Sabrina? Porque senão fica muito simples, né? Sabrina, conversa muito boa, mas eu quero deixar o seu lado de artista plástica e o seu terceiro episódio de câncer para o nosso próximo podcast. O papo está muito bom, a gente tem muita coisa para acrescentar. E, aliás, um dos objetivos do Farol Nacional é isso, viu, Sabrina? É acrescentar conhecimento para todo mundo, né? Porque hoje a gente vê tanta coisa que não tem, às vezes, razão de ser, né? Tanta coisa que serve apenas para nos distrair, nada contra, a gente precisa de distração também, mas sobretudo a gente tenta levar conhecimento e inspiração para as pessoas, e você é um caso desse, viu, minha querida Sabrina? Muito obrigada. Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Sabrina, mais uma vez, obrigado e até a semana que vem. Até. Muito bem. E o Farol Nacional fica por aqui. Não perca a continuação dessa nossa entrevista, que nós vamos explorar um pouco o lado artístico, né, da Sabrina, e o terceiro episódio que ela teve que superar um problema de saúde muito grave, e a gente volta para te inspirar também. Vamos levar a vida com mais leveza e principalmente com foco inspirados, sobretudo, naquilo que a gente acredita e nas experiências que a gente acompanha, como acompanhamos hoje a experiência da Sabrina. Até a próxima.